votação. É isso aí, Cícero. Estou com você. Obrigado, amigão. Um grande abraço para você, Paulo Soares, para o Antério, para o Fã de Esportes da ESPN Brasil, como sempre, que é a nossa marca. 23 horas e 2 minutos, estamos ao vivo aqui na Barra da Tijuca, na sede da CBF. Estamos, na verdade, fazendo um plantão aqui desde as primeiras horas da manhã. Como você disse, um dia cheio, movimentado, mas muito importante para o futebol brasileiro. Acabou a era Dunga. O Dunga, que esteve aqui na CBF com o Gilmar Rinaldi, chegaram aqui, primeiro chegaram em São Paulo, né? Vindo dos Estados Unidos, depois dessa eliminação vergonhosa na primeira fase da Copa América Centenário, num grupo aí com Equador, Haiti, Peru, sendo eliminado pelo Peru. Isso aí praticamente selou a sorte dessa comissão técnica à frente da seleção brasileira. Mesmo o Marco Paulo Del Nero, que gostaria, quem sabe, de levar o Dunga até a Copa do Mundo, não tinha mais o que fazer. Então, nós aqui, aguardando com expectativa o desenrolar dos acontecimentos, eles chegaram aqui num voo fretado, um jatinho fretado pela CBF, tanto o Dunga como o Gilmar Rinaldi, por volta das 2h30 da tarde. A nota oficial da CBF com a demissão já estava pronta, já há muito tempo. Eles só foram comunicados da demissão, passar bem, podem passar no RH, acertar as contas, obrigado aí pelo esforço, mas não deu. Então, às 15h04, a CBF já divulgava no seu site oficial a demissão de toda a comissão técnica da seleção brasileira. O Dunga e o Gilmar Rinaldi à frente da seleção, os números foram os seguintes: 26 jogos, 18 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Mas jogos oficiais foram menos: 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E aí, pouco depois desse anúncio no site, veio o Gilmar Rinaldi fazer, na verdade, um esclarecimento, um depoimento, mas que acabou virando uma mini entrevista coletiva, e vamos ouvir o que falou o Gilmar Rinaldi logo depois de desfeita e a demissão da agora comissão técnica da seleção brasileira. Eu acho que eu cumpri meu trabalho da melhor forma possível, busquei fazer o melhor que eu conseguia fazer, seguindo meus princípios, e os meus princípios eu nunca mudei, as minhas convicções, tive algumas dificuldades, mas eu não mudo as convicções, eu posso mudar em outras coisas. Esse trabalho chega ao fim nesse momento, os resultados não vieram, eu entendo perfeitamente a posição do presidente, trocando a comissão técnica toda. Seria egoísmo da minha parte apenas sair e pronto, eu tenho que ficar, eu vou ficar trabalhando até quinta ou sexta-feira para poder passar uma série de situações. Eu passei os últimos 15 dias negociando com o mundo todo, está muito difícil a liberação para os atletas olímpicos. Temos conseguido alguns e hoje eu estou feliz porque eu consegui liberar mais um jogador acima dos 23 anos. Vou aproveitar e dar uma notícia para vocês, o Douglas Costa. Nós estamos conseguindo a liberação do Bayern de Munique, graças à atitude dele, que também fez muita força para que estivesse aqui. Tem outras situações em andamentos que eu vou passar e vou precisar colocar aqui. E, principalmente, o estigma que sempre teve na CBF, que eu me orgulho de ter colaborado para mudar. Que sempre era uma caixa preta, um lugar inacessível, onde as pessoas não tinham. Eu acho que no tempo que eu estive aqui, eu fiz o contrário. Eu chamei as pessoas para dentro, espero que as pessoas que venham aqui deem sequência a um trabalho que foi feito, façam as suas correções, melhorem, mas que não se perca muita coisa que a gente conseguiu mudar com muito trabalho e muito esforço aqui. Tá, então, depoimento, a entrevista do Gilmar Rinaldi, a última, como o coordenador de seleções da CBF. Foi até elegante e humilde nessa despedida, apesar de que ele ainda fica até quinta-feira para fazer a transição com a nova comissão técnica da seleção brasileira, com o novo treinador que deve ser o Tite. O Dunga não quis falar com a imprensa aqui na sede da CBF, mas agora há pouco, na chegada a Porto Alegre, ele deu sua primeira entrevista agora, já não mais como técnico da seleção brasileira. Faz parte do futebol, a gente está acostumado e não vai mudar. Não vai mudar. A interrupção do projeto Dunga para o Mundial de 2018? Acho que a decisão é presidencial, foi tomada e temos que acatar. Como é que você viu, ao menos, essa decisão? É normal do futebol brasileiro as demissões assim, após uma eliminação, por um gol que teoricamente não era para ter sido validado? É normal, o futebol acontece todo dia, a gente está
habituado, né? Talvez um pouco estranho da forma como aconteceu, um gol totalmente fora dos padrões, mas faz parte. Por enquanto estou de férias, depois vamos ver o que vai acontecer. Tá então também a entrevista do técnico Dunga. O Tite, nesse momento, está aqui no terceiro andar da sede da CBF, reunido com o Marco Polo Del Nero, presidente da entidade, e quem veio junto com o Tite de São Paulo foi o Kleber Xavier, que é o auxiliar técnico no Corinthians. A gente tinha informado anteriormente de que teria vindo o filho do Tite com ele, mas não, ele apenas levou o pai no aeroporto, mas na verdade quem veio com ele foi o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Corinthians, e que deve ser o auxiliar técnico. Agora, uma queda de luz aqui na sede da CBF, vamos só com a nossa luz aqui da nossa câmera, não sei se está prejudicado, se dá para a gente continuar, amigão? Ah, tranquilamente, Cícero. Cícero, você brilha demais. Grande Antero. Mas então é isso. Há quase 2 horas está acontecendo essa reunião em que eles estão traçando aí os planos e definindo a comissão técnica da seleção brasileira. Os salários, eu acredito que já estavam acertados com os procuradores do Tite, numa reunião que o Marco Polo Del Nero teve ontem, provavelmente com os procuradores. Eu acho que ele já veio para cá com os salários acertados e agora fica apenas faltando definir a comissão técnica. Fica aí a dúvida se o Tite, primeiro, será técnico da seleção brasileira principal apenas ou se vai acumular com a seleção olímpica, já que o Rogério agora voltou à luz, tudo ok, deram a luz aqui na CBF. O Rogério Micali, que era o técnico da seleção, ou é ainda o técnico da seleção olímpica, pelo menos na fase de preparação, resta saber se ele vai ser auxiliar técnico do Tite, se ele vai continuar como técnico ou se virá um novo técnico. Eu já ouvi um nome aqui, não passa, é claro, por enquanto, especulação, que se o Tite não quiser acumular os 2 cargos, até para que um cargo não atrapalhe o outro, o trabalho de um com o outro, o resultado possível, o resultado negativo que sempre pode acontecer com o resultado, com o trabalho na seleção principal, pode ser convidado um novo treinador. E um nome que já está sendo ventilado, ou pode ser um desejo do Marco Polo Del Nero, seria o de Jorginho, atual treinador do Vasco, que já foi auxiliar do Dunga na Copa da África do Sul em 2010. Parece que o Jorginho, agora há pouco, depois da vitória do Vasco diante do Náutico em São Januário, perguntado sobre isso na entrevista coletiva, teria dito que vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos para ver se vai mesmo acontecer uma proposta ou não. Eurico Miranda, um repórter ligou para o Eurico Miranda perguntando sobre o assunto, ele disse, liguem para o Jorginho. Então, vamos aguardar, então, existem todas essas possibilidades, mas no momento não adianta a gente ficar especulando demais, vamos aguardar, a reunião deve acabar agora há pouco, pode vir alguém da CBF dar uma entrevista, pode ver, quem sabe, até o Tite falar, ou o Tite pode deixar também para falar só depois que se desligar do Corinthians, ele que é muito ético, né? Não quis conversar com a CBF, enquanto a CBF ainda tinha um treinador que era o Dunga. A partir do momento que foi anunciado o desligamento e a seleção toda dissolvida, ele aceitou vir aqui conversar e por isso está até agora nessa reunião. Lembrando que se ele for o técnico da seleção, os nomes que estão sendo cogitados, o do Kleber Xavier para ser o auxiliar técnico, o Mauri Costa Lima, que é o preparador de goleiros do Corinthians, para ser o preparador de goleiros, e o fisioterapeuta, o Bruno Maziotti, que estava trabalhando até agora há pouco na China, no Evergrande Guangzhou, ao lado do Mano Menezes, mas já recebeu, parece que recebeu essa informação, um chamado da CBF para vir conversar e deve ser o novo fisioterapeuta. Se falou muito durante a parte da manhã no Edu Gaspar, para ser o gerente, para ser o coordenador de seleções, ele que é o gerente de futebol do Corinthians, mas depois surgiu o nome do Leonardo, ex-lateral esquerdo, campeão do mundo em 94 nos Estados Unidos, parece que é o nome de preferência do Marco Polo Del Nero para exercer a função que era do Gilmar Rinaldi. E como uma última notícia de momento, se o Tite aceitar o cargo, ele tem a possibilidade aí, do dia 30 de julho, se for o técnico da seleção olímpica também, estrear na seleção olímpica num amistoso contra o Japão. Jogo esse que vai ser no estádio Serra Dourada, um pouco antes de começar, então, os Jogos Olímpicos do país. Se ele for só o técnico da seleção principal, a estreia, então, já seria um jogo importantíssimo das eliminatórias da Copa do Mundo, jogo contra o segundo colocado, vice-líder do Grupo Sul-Americano, o Equador, em Quito, no dia 1 ou 2 de setembro.
É isso aí, as notícias que nós temos por enquanto dessa reunião, que estamos em cima do lance, e a qualquer momento dentro do programa podemos voltar com um anúncio oficial do Tite como novo técnico da seleção, ou até, quem sabe, com o próprio Tite dando sua primeira entrevista coletiva como novo técnico da seleção brasileira. Voltamos aos estúdios em São Paulo. Obrigado, Cícero. Noticiário completo da seleção brasileira, as mudanças na seleção do